Para quem não lembra do caso, esse caso aconteceu há 10 anos, né, em 2013. Jovens que estavam nessa boate Kiss, curtindo o show da banda Gurizada Fandangueira, né, quando a boate pegou fogo. 240 pessoas morreram, 242 para ser preciso, e mais de 600 ficaram feridas. E até hoje, né, esse caso ainda está na justiça. Isso porque os sócios e o vocalista da banda Gurizada Fandangueira, eles tinham sido condenados, porém, esse julgamento foi anulado. E até o momento o Ministério Público quer recorrer contra a anulação desse julgamento, tem toda essa situação. E para a gente entender melhor, a gente vai conversar. Pessoal, a Raniele está falando que não está ouvindo, vê se está tudo bem aí. Tudo jóia. Para a gente entender melhor, a gente vai conversar com a nossa repórter lá da sucursal de São Paulo, a Karina. É a Karina Sérgio Gomes. Karina, me ouve bem? Te escuto, você me escuta? Eu te escuto. É que eu, para variar, estava olhando para a câmera errada, que esse é meu trabalho aqui, olhar para a câmera errada. Então, Karina, queria conversar com você. A gente bateu um papo rápido já sobre a série, você já viu os 5 episódios, e eu queria entender um pouquinho. Você acha que eles vão no tom ou passou um pouco do ponto? Como é que você avalia a série? Olha, eu acho que é o tom preciso, assim. Se fosse um pouquinho a mais, podia correr um risco de cair no melodrama, ou um pouco a menos, enfim, podia não ficar a contento. A Daniela Arbex, que é a autora do livro, né, Todo Dia, Mesma Noite, que é inspirada a série, ela foi diretora criativa, consultora criativa da série da Netflix, e ela coordenou todo o roteiro, esteve presente nas filmagens para ajudar a tornar essa série o mais delicada possível para os pais, né? Acho que os primeiros episódios, claro, a gente fica muito comovido, porque apresenta as personagens, e eu acho que a sacada do roteiro, que é muito inteligente, é trazer 4 personagens de 4 famílias que são muito distintas, e que eu acho que várias pessoas podem se identificar. Tem várias ali que você fala assim, putz, essa guria, né, falando do Rio Grande do Sul, poderia ser eu, assim, ou esse cara poderia ser eu também. Então, eu acho eles muito espertos, porque a gente já fica sensibilizado e torcendo para que aquela personagem sobreviva, por mais que a gente saiba o que vai acontecer com ela nos próximos episódios. E sobre o incêndio, é só o primeiro episódio que aborda isso, né? No segundo já é a busca dos pais pelos jovens que estavam na boate. Então, o sofrimento que você sente dura só 2 episódios, depois você dá uma relaxada de alguma forma, assim, e aí vem o sentimento de revolta, porque eu acho que poucas pessoas sabem, pelo menos eu não sabia até assistir a série, que os pais foram processados pelo Ministério Público Gaúcho, porque eles começaram, sentindo que estava muito lenta as investigações, começaram a protestar, colocar cartazes nas ruas, e os promotores ficaram assim, revoltados. Como assim? Vocês estão colocando, atingindo a minha honra, né? E aí eles processam os pais, chegando ao ponto de que os pais poderiam ser os primeiros presos da investigação, em vez das pessoas os donos da boate ou os músicos, né? Então a série foca nessa luta dos pais, primeiro por serem inocentados, né, desse caso. Então, eu acho que a série comanda bem, assim, né? Tipo, você se envolve e depois você fala assim, meu Deus do céu, olha o que acontece. E uma justiça super lenta, né, que já faz 10 anos que esse processo está rolando e que aí no final do ano passado ainda foi anulado e pode ter um novo júri que vai levar mais 2 anos, talvez, para que isso se resolva. Então, acho que é bem... E é importante também, né, esse trabalho, porque às vezes fica muito distante da gente, né? Eu lembro que em 2013 eu era jovem, ia na balada, e logo que aconteceu o caso, eu não queria sair de casa, e quando eu saía eu ficava assim, cadê a saída de emergência, né, no meu tempo de tensão. E eu vi a série depois, eu saí no sábado, e eu vi uma balada assim na frente do teatro onde eu tava, eu falei assim, meu Deus, será que essas pessoas vão saber se tem saída de emergência? Sabe? Porque são situações que a gente precisa sempre lembrar, porque pode acontecer em outros lugares, entendeu? E, Karina, a gente estava conversando também, assim, mais cedo aqui na redação, e o que a gente pôde notar é que a rede social ela é um termômetro, né? Num primeiro momento, logo que a série saiu, existiu uma reação um pouco assim, estão se aproveitando e tal. Mas aí a série, as pessoas começaram a assistir a série, e eu estou monitorando desde ontem à tarde, e vi hoje o dia inteiro, assim, a repercussão na rede social é 100% positiva. Me parece que talvez, posso me equivocar, seja a série nacional com melhor repercussão em rede social da Netflix.
Eu também dei uma olhadinha no Twitter antes de estar aqui conversando com você, e realmente eu também só vi comentários positivos. Eu acho que realmente é um acerto, assim, os atores estão muito bem. O roteiro é muito bem pensado. Por isso, assim, por trazer ligações. Tenho amigos que são pais, eu não sou mãe, mas assim, eu acho que pega num pai, claro que perde um filho, mas a série se relaciona também com quem não é pai, porque todo mundo já foi jovem ou é jovem. Então você se apega emocionalmente com aquelas pessoas no primeiro instante, assim. E você vê seus pais. Eu acho que tinha essa questão assim, que eu via muito meus pais ali. Então, acho que por isso que também. E como realmente essa parte mais pesada não é estendida, ela é na medida certa, né? Tipo, são o primeiro e o segundo episódio, um pedaço do segundo episódio. Então você descarrega ali aquela emoção e depois você consegue respirar para acompanhar a saga dos pais por justiça. Assim. Então é bem na medida. E ter tido a Daniela, que é muito delicada no livro também, eu acho que é um acerto, né? Porque ela conhecia muito a fundo a história e muito a fundo os personagens. Em uma entrevista, ela até falou que tinha uma reação ali de uma personagem que ela falou assim: olha, esse pai não agiria assim. E aí eles refizeram. Uhum. E eu queria falar com você, porque agora a gente vai para o outro lado, né? Que é o lado que a gente brinca no jornalismo do mundo cão. Por quê? A Globoplay, inclusive eu fiz um debate aqui no começo, eu não sei se é o Globoplay, a Globoplay. Acho que eu vou Eu adotar. falo Globoplay porque o anúncio é assine o Globoplay. Olha aí, Então, eu acho que eu vou adotar gênero neutro. Vai ser. É o Globoplay. Vou chamar ele de Elu. Pronto, aí eu consigo. Mas o que eu queria falar com você, porque eles lançaram o documentário, né, que são 5 episódios também, feito pelo Marcelo Canelas, e você também acompanhou esse documentário. Eu queria que você me falasse um pouco, primeiro sobre como é o documentário, e depois você pudesse fazer uma comparação de quais visões que a gente consegue ter, claro, uma ficcional e a outra documental. é muito interessante esse documentário porque o Marcelo Canelas ele nasceu em Passo Fundo, mas ele cresceu em Santa Maria. Então ele tem um envolvimento muito pessoal com a cidade. E ele conta isso. Logo de cara você já sabe toda a história dele, que ele tem esse vínculo afetivo com Santa Maria. Então, se você pensar até, né, nesse orgulho gaúcho que existe, eu acho que ele fala com propriedade da cidade, assim, né? Porque ele é de lá e ele convidou um coletivo de lá que chama TV Ovo para filmar com ele. Então, é um documentário produzido por santamarienses, né? Por assim dizer. E o Marcelo, ele segue assim essa história desde o princípio. Ele estava de férias no dia que aconteceu o incêndio, no dia 27 de janeiro, e ele, a princípio, ele não quis, né, fazer a reportagem. Ele foi convocado, mas ele achou que ele não ia aguentar, né, tocar numa história tão próxima dele. E aí deu 3 dias, ele fala que ele não, eu vou porque eu preciso contar essa história também. E a partir daí ele começou a acompanhar. Então ele já tinha um conhecimento da história muito grande. Ele foi amigo de infância, por exemplo, de um dos sócios da boate. Ele conta essa história na série também, né? Eu acho que essa série ela é muito boa, especialmente no começo, porque ela te dá um panorama muito visual de como era aquela boate. Assim, eles reconstroem com imagens de arquivo, como é que era a boate antes. Então você vê várias matérias sobre, reformamos a boate, agora ela ficou melhor, não sei o quê. E eles vão mostrando, então, na nossa cabeça vai criando realmente uma ideia real do que era aquele lugar e como que ele pode ter se transformado num labirinto para aqueles jovens na hora de sair, porque era uma boate super compartimentada, não era um grande galpão. Era um lugar com várias salas, vários lugares para as pessoas estarem. Então, quando acabou a luz, realmente aquilo pode ter virado realmente um grande labirinto. E outro poder da série é porque, como o Marcelo é muito próximo dessas pessoas, ele consegue depoimentos inéditos que a gente ainda não tinha ouvido, como o de uma das sobreviventes, que é o Gabriel, que nunca tinha falado até então, e que ele vai depois morar ao lado da boate, assim, e ele consegue o depoimento do Gabriel. Então é muito tocante assim, o que ele consegue por conta dessa proximidade também que ele tem com a cidade. Bacana. Bom, Karina, eu te agradeço demais por falar aqui com a gente, contar um pouco dessa sua experiência e assistir essa maratona aí, que é difícil, né? Porque apesar de, enfim, serem boas obras, é difícil reviver isso, né? Relembrar esse caso. Te agradeço demais por ter participado com a gente e olha, a live está de portas abertas. Sempre que quiser, pode vir para cá. Opa, pode me chamar toda semana. Então. Valeu, Karina. Abração, hein? Obrigada, até mais. Tchau.